Se pudéssemos realmente nos conhecer profundamente, seria terrível. Talvez estejamos em uma simulação. 30% dos jovens homens têm namorada de IA. Isso exemplifica a cegueira à mudança e explica por que não notamos grandes transformações. Aqui estaria o algoritmo ideal de mídia social que eu acho que realmente poderia mudar o mundo. Isso vai levar ao colapso da população. Me fale sobre essa coisa da matriz da dor, empatia com o grupo interno versus o grupo externo. Isso foi meio alarmante. Quase. Então isso é algo que me interessa há muito tempo, que é sobre como espécie, somos tão cooperativos. Sabe, o motivo pelo qual construímos toda a nossa civilização tão bem é porque somos muito bons em unir forças e fazer as coisas acontecerem. Mas nós evoluímos em pequenos grupos, os humanos evoluíram assim. E por isso somos muito propensos a dizer, esse é o meu grupo, e aquelas pessoas ali são o grupo de fora. E acontece que já houve muitos estudos assim no meu laboratório e em muitos outros laboratórios mostrando que simplesmente temos menos empatia por pessoas que estão fora do nosso grupo. Não nos importamos tanto com eles, por exemplo, se eles se machucam ou algo assim. Aqui está um estudo que realizei no laboratório há alguns anos. Colocamos você no scanner cerebral, na ressonância magnética funcional, fMRI, e você vê 6 mãos na tela, 6 mãos que basicamente parecem iguais. O computador gira, faz um barulho e escolhe uma mão. E então você vê essa mão sendo tocada com um cotonete ou espetada com uma agulha de seringa. E sim, exatamente. Assistir era ver ela sendo espetada com uma agulha de seringa. Todo mundo. É de verdade? É real? Não. A forma como a gente filmou isso foi fazer uma seringa que retrai. Enquanto você empurra, a agulha na verdade sobe. Eu fico tipo... Quem se voluntaria pra isso? Eu realmente preciso desses $30. Vai nessa. Mas sabe, parece bem horrível. O que fazemos é analisar esse tipo de dado comparando os dois casos. E o que você vê é que no caso em que a mão está sendo perfurada, toda essa área é ativada, essa rede de áreas, devo dizer, que resumimos como a matriz da dor. E é isso que acontece se você se machuca. Tipo, se sua mão for esfaqueada, essa mesma área é ativada. Ou seja, quando você está vendo outra pessoa ser esfaqueada, isso é a base neural da empatia. Você demonstra empatia pela dor deles, mesmo sem senti-la. E isso é ótimo. É isso que os humanos fazem. Eles veem a dor de outra pessoa e empatizam. Como seria isso? Então isso é muito importante. Mas o que fizemos depois foi pegar as mesmas 6 mãos e rotular cada uma com uma palavra. Cristão, judeu, muçulmano, hindu, cientologista, ateu. E agora o computador vai lá e escolhe uma mão, você vê aquela mão sendo perfurada. E a pergunta é, se for alguém de um grupo de fora, em vez do seu próprio grupo, seu cérebro se importa tanto? A resposta é que não. Seu cérebro não se importa muito se alguém de um grupo de fora for esfaqueado. Nós testamos isso com todas as religiões e até com ateus. Até eles mostram reação empática maior quando uma mão de ateu é esfaqueada do que quando é a de um não ateu. Então, isso é realmente, sabe, o sinal mais básico da empatia que temos. E basta rotular isso com uma palavra para as pessoas sentirem que, sabe, eu não me importo tanto com essa mão. Estamos vendo isso nas discussões online sobre os incêndios em Los Angeles. Muitos amigos meus em Pacific Palisades perderam suas casas. Outras pessoas dizem, minha casa está muito danificada, mas ainda existe. Sinto muito por eles, pois são meus amigos, perderam suas casas e os filhos ficaram sem brinquedos. E eles, sabe, imagine crianças pequenas que perderam todas as roupas, todos os brinquedos. Isso é horrível. É difícil para os adultos, mas eles compreendem melhor e tentam consolar os filhos. É uma situação terrível. Na internet, muitos dizem, quem liga? Só ricos perderam casas. Ou ainda, bem feito. Agora eles sabem como é quando ninguém quer ajudar a gente quando temos problemas. Fico pensando, não entendo essas pessoas que acabaram de arrecadar fundos para vítimas do furacão ou algo assim. Você perdeu sua casa no furacão, acha que essas pessoas não se importam com você e por isso fica feliz que a casa delas também tenha ido embora. Vejo muito isso por aí. As pessoas nem sempre mostram seu melhor lado na internet, então é preciso cautela. Muitos podem ser adolescentes de 15 anos que só querem provocar ou não sabem o que dizem. Também percebo e ouço outras pessoas comentando isso. Recebi uma mensagem de outro amigo e fiquei muito decepcionado. Comentei, você soube que fulano perdeu a casa? Ele respondeu, o lugar nem era tão bom. Fiquei tipo, era na beira das Palisades, um lugar muito bonito. Tenho certeza de que ele está chateado. Talvez fosse bom ter um pouco de empatia por ele. Vimos isso acontecer quando o CEO da United Healthcare foi assassinado.
Isso aconteceu na rua. As pessoas comentavam, é o que você recebe por... E eu pensava, entendo por que sentiam isso, mas ele também tinha filhos. Sabe, se você não consegue sentir pena dele, pelo menos sinta pena dos filhos dele. Não entendo bem por que as pessoas se sentiam assim, sério? Obviamente, as pessoas tiveram experiências ruins com a companhia de seguros ou com a United Healthcare ou outras, mas não é aquele cara, Brian, que está tomando a decisão e carimbando o papel deles. Não estou dizendo que consigo me identificar com isso, só que eu consigo entender por que eles ficam chateados se a mãe deles morreu porque não conseguiu quimioterapia da companhia de seguros. Você pode acabar colocando a culpa naquele cara. Não é justo fazer isso, mas eu consigo racionalizar como outras pessoas fizeram isso. Com incêndios, parece que ninguém sabia da existência do outro até alguém contar que perdeu a casa no fogo, e sua reação inicial é achar isso bom. Certo, quero dizer, ok. Então essa coisa com Los Angeles é interessante porque Los Angeles é tão multicultural e tem tantas pessoas, mas você pode imaginar se um incêndio equivalente acontecesse em, podemos citar diferentes países, claro. A reação que algumas pessoas teriam que é, sabe, bom, fico feliz que isso tenha acontecido com aqueles russos ou seja lá quem for. É difícil, acho que não faria isso, mas não sei, concordo. Mas ok, é o seguinte, você faria. Eu não sei qual país, religião ou outra coisa despertaria isso em você, mas aqui está a parte interessante. Não sabemos ao certo, medimos 128 pessoas nesse scanner. Nós não sabemos se todos eles realmente agem mal com seus, você sabe, vizinhos e tal. Por quê? Porque o que estamos medindo é a primeira resposta do cérebro, que é tipo, eu realmente me importo com essas pessoas do meu grupo, não me importo tanto com essas outras pessoas. Você pode ter outras camadas cognitivas que dizem que sente vergonha por não se importar tanto com os russos que passaram por um incêndio. Vou doar para aquela instituição de caridade russa porque existem muitas. Isso me faz sentir melhor, você está certo. Talvez haja uma situação em que, sei lá, se algo acontecesse em algum país, nem consigo pensar em um país de que eu não goste e fico até hesitante em citar, mas você está certo. Minha reação instintiva pode ser tipo, bem, é isso que você recebe por... Bem, quem sou eu? Sou uma pessoa horrível por pensar assim. Isso é exatamente o que acontece com mulheres e crianças. O que estou fazendo? Eu pensaria menos de mim mesmo por um minuto depois disso. Mas você está certo. Provavelmente não escreveria na internet que eles mereceram isso. Certo. E as pessoas fazem esses testes há anos, chamados de teste de associação implícita. E por implícito, eles querem dizer algo que você nem consegue articular. Não é explícito. E o que eles descobrem é que, sabe, as pessoas, todo mundo tem preconceitos contra certas coisas, certos grupos, certas orientações sexuais, seja lá o que for. Todo mundo tem alguma coisa lá no fundo, mas isso não significa nada sobre o comportamento delas. Quando todos aqueles pagers do Hezbollah explodiram, eu não fiquei muito chateado por um bom tempo. Eu fiquei tipo, mas aí você ouve que, tipo, explodiu na cara da filha deles, e aí você pensa, isso é horrível. Mas eu não fiquei com pena desses apoiadores do terrorismo do Hezbollah ou do Hamas. Eu não sinto muita simpatia pelas pessoas que realmente eram culpadas de terrorismo e acabaram morrendo na explosão. Mas teve muito dano colateral. Aí você se sente mal e pensa, aquele cara podia ser só um médico ligado ao Hezbollah, isso é meio ruim. Bom, ele não teria um pager. Mas é o seguinte, eu senti a mesma coisa que você. Mas vamos voltar na história, onde você e eu nascemos no Líbano e por algum motivo nossos pais são do Hezbollah. Eu certamente teria entrado para uma organização dessas. Bem, o que eu ia dizer, além de entrar para uma organização, é como sentiríamos empatia por eles naquela época? Com certeza sentiríamos, né? Então é só uma questão de a qual grupo você pertence, se é do grupo de dentro ou de fora. Exato. Isso é interessante. E claro, a gente se importa mais com as pessoas do nosso grupo. Só que eu acho que tem algo nisso que eu não quero. Eu não gosto de admitir isso sobre mim mesmo. E eu não devo ser o único. Eu não devo ser o único a pensar, não, eu não sou assim. Com certeza, a maioria de nós pensa assim. Interessante é que, além dos estudos de neuroimagem, também demos questionários completos para as pessoas preencherem. E existem esses testes padronizados para medir o quanto uma pessoa é empática e assim por diante. E o que descobrimos foi algo que realmente não esperávamos, que foi isso. As pessoas que mostraram a maior diferença entre as respostas neurais ao seu próprio grupo e ao grupo externo também eram aquelas que se descreviam como as mais empáticas. O que é muito interessante. Acho que há algumas possíveis interpretações para isso. Uma delas é que, de alguma forma, no fundo, elas sabem que não são tão empáticas e por isso mentem no questionário. Essa é uma possibilidade. Uma possibilidade é que, quando pensam sobre sua empatia, estão pensando no seu próprio grupo.
É. Eu ia dizer, eles estão pensando principalmente no grupo ao qual pertencem. Tipo, E se eu visse meu tio cair e torcer o tornozelo, eu seria empático, eu seria a pessoa mais empática do mundo. E eles estão certos ao avaliar isso. Eles só não estão pensando em como se sentiriam se fosse com alguém de fora do grupo deles. Então, é de qualquer forma interessante, mas tudo isso vai ao encontro do que você disse sobre, sabe, as coisas que admitimos para nós mesmos e as que não admitimos. Tenho uma forte suspeita de que se algum dia pudéssemos realmente nos conhecer profundamente, seria horrível. Acho que não queremos saber todos os nossos defeitos estranhos e as mentiras que usamos para esconder certos traços de personalidade. É isso mesmo. Eu nem faço coisas ruins, e ainda assim sinto que estou constantemente racionalizando comportamentos em que penso. Eu realmente não deveria me permitir isso, mas estou me sentindo péssimo por causa disso. Vou inventar uma desculpa e não farei mais isso. Eu faço isso o tempo todo. Então, aliás, ok. Mas ontem mesmo eu estava no Arizona gravando um podcast com Jordan Peterson. E nós dois nos aprofundamos muito nesse assunto porque nós dois somos, você sabe, fãs do filósofo Friedrich Nietzsche. Nós dois conhecemos essa afirmação dele. Deixe-me voltar a uma frase que é sobre o que escrevi no meu livro Incognito anos atrás, que é essa questão de que, na verdade, a melhor maneira de pensar sobre o cérebro é que somos uma equipe de rivais. Você tem todas essas redes neurais que têm impulsos diferentes e querem coisas diferentes, e você é uma coleção dessas coisas, certo? Então, por exemplo, se eu, colocar alguns cookies com gotas de chocolate na sua frente, uma parte do seu cérebro quer comer aquilo, outra parte do seu cérebro diz, não coma, estou de dieta, outra parte do seu cérebro diz, tudo bem, eu como, mas prometo para minha esposa que vou à academia amanhã. Tanto faz, você pode se contradizer, discutir ou até xingar a si mesmo. Isso é o estranho de ser humano, temos muitos impulsos diferentes. Veja o que Nietzsche disse. Ele disse, cada impulso filosofa em seu próprio espírito. O que ele quis dizer com isso é que quando você é tomado pela raiva, ou pelo desejo sexual, ou seja lá o que for, ou pelo desejo de comer biscoitos de chocolate com gotas de chocolate, você tem essa maneira de filosofar, de racionalizar, de dizer, bem, você sabe, esse cara realmente merece isso. Ou eu vou contar essa mentira aqui para conseguir o que eu quero sexualmente, ou aqui estão todos os motivos pelos quais eu deveria comer o biscoito. O ponto é que nesse momento você está sendo guiado por essas redes neurais específicas. E você filosofa nesse espírito, você diz, sabe de uma coisa? Na verdade, isso faz todo sentido. Eu deveria fazer isso. Eu deveria fazer exatamente o que eu quero. O seu objetivo faz o caminho se abrir para você. Veja, é exatamente isso que eu devo fazer para poder comer esses biscoitos. Existe um termo parecido, não é exatamente a mesma coisa, estou tentando lembrar o nome. Acho que se chama licenciamento moral, que é tipo, eu dirijo um Prius, então posso não reciclar, sei lá, minhas latas. Você já ouviu falar disso? Sim. E acho que esse talvez seja um exemplo ruim, mas é tipo, as pessoas dizem, bom, eu dirijo um carro elétrico, então posso voar mais porque não estou usando carbono quando dirijo. Seja lá o que for. Eu não emito nada quando dirijo. Algo assim. E parece um exagero. Mesmo assim, acho que pessoas como você testam e descobrem isso. Não sei como fazem essa conexão se a pessoa não fala diretamente, mas já encontraram isso várias vezes. E eu me lembro dessa coisa do Prius porque havia algo que as pessoas que dirigem carros elétricos, tipo Prius, Prius fazem. E eles descobriram que havia uma correlação. Acredito que pode ser o licenciamento moral ou algo parecido com o que você mencionou. Não preparei esse pensamento específico, como percebe, mas há algo nessa linha. Bem, o que acontece é que você quer, seja lá o que for, tipo, não reciclar as latas porque está com preguiça, ou você quer, vamos pegar um exemplo mais simples, eu quero comer os biscoitos. Então, quando estou tomado por esse desejo, eu posso inventar alguma coisa. Hoje caminhei mais porque levei o cachorro para passear. Assim posso comer essas 300 calorias. Exatamente. O que eu estou fazendo é filosofar de um jeito que eu possa chegar à conclusão que eu quero. Sim, quero dizer, todos nós fazemos isso, com certeza. Sim, só que é desconfortável admitir que a gente faz isso.
É bem mais fácil admitir que fazemos isso com um cookie de chocolate do que reconhecer. Sou um pouco racista com esse grupo e não quero escrever isso em pesquisa. Certo, certo, exatamente. Pensar isso sobre si mesmo é horrível. Por isso é preciso se esforçar ao filosofar sobre o tema. Caso contrário, você é racista, algo muito desconfortável de admitir. É exatamente isso. Mas o que é interessante, só para repetir, o que é interessante é que a conclusão final disso é que você pode realmente fazer coisas maravilhosas no mundo. Você pode fazer um esforço extra para, sabe, ir a algum evento de caridade e ajudar. E sabe, na verdade, as pessoas há muito tempo notam que às vezes as pessoas que mais falam alto sobre, digamos, ser antirracista na internet, às vezes são aquelas que têm os demônios internos mais profundos com os quais estão lutando. Bem, isso com certeza é verdade. Eu acho que sempre que você assiste a esses documentários sobre pessoas super racistas, teve um documentário recentemente, acho que ela é uma garota britânica muçulmana. Ela fez um documentário sobre ir a todos esses lugares do Sul Profundo, tipo eventos neonazistas. E ela dizia, nós nos damos bem. Eles respondiam, você é diferente, mas o resto do seu tipo. Era fascinante vê-los fazendo esse malabarismo mental em torno dela, porque gostavam dela. Ela era legal com eles e eles com ela. Diziam, você é uma das boas. E ela dizia, mas eu sou uma garota muçulmana bem comum do Reino Unido. E eles respondiam, bem, isso não é verdade. E simplesmente eles se recusavam a reconhecer que existiam, sabe, muçulmanos normais, moderados, mais ou menos seculares, e tinham que fazer todo aquele malabarismo mental em torno dela. Essa foi a parte fascinante do documentário. Certo. Embora, sabe, o interessante é que todo grupo tem uma distribuição bem ampla. Então as pessoas sempre vão poder dizer, eu gosto de você, mas tem isso, sabe? Mas eu acho que no seu grupo, seja qual for o grupo, há pessoas que fazem tal coisa e eu não gosto disso. Então o que é interessante é que essa jogada de xadrez sempre estará disponível para esses caras. Sim. Isso é verdade. Não faria sentido para eles conhecerem uma jovem incrível e dizerem, eu costumava ter essas opiniões políticas, mas mudei totalmente por causa de um único caso. Você já ouviu falar de Daryl Davis? Ele é um cara afro-americano, ótimo músico de jazz. E ele, eu não diria que é um hobby porque seria estranho colocar dessa forma, mas ele já participou do programa. O que ele faz, o que ele fez, um dia ele tocou jazz em um clube e havia uns caras da Ku Klux Klan lá, e um deles perguntou, posso tomar um drink com você? E ele respondeu, claro. E aí o cara contou pra ele que fazia parte da KKK e ele ficou tipo, ok, o que vai acontecer agora? Porque, sabe, caso não tenha notado, eu sou negro. O cara disse, mas você toca como Jerry Lewis. Ele respondeu, eu toquei com Jerry Lewis. Depois os dois acabaram se conhecendo. Após anos de conversa, esse membro da clã devolveu a túnica dizendo que não conseguia mais odiar pessoas negras por causa das interações com Daryl. Assim, Daryl ficou com a túnica. Ele já fez isso umas 50 vezes com 50 membros diferentes da clã, desradicalizando-os ao se tornar amigos sem julgá-los. Incrível. E aí ele traz, é estranho porque é loucura, né? Porque esse cara vai ter uma filha que vai se casar e tipo, Daryl está lá e metade dos convidados do casamento é formada por membros, ex-membros ou irmãos da clã. E é tipo, ok, então o padrinho é esse cara negro aqui. Tipo, o que está acontecendo? Ele é fascinante pela empatia e pela capacidade de aguentar desaforos. Acho que isso faz parte. Quero dizer, ele é um ser humano incrível. Quero dizer, olha, é o seguinte. Então tem duas coisas que eu diria sobre isso. Curiosamente, se você analisasse membros da clã que penduraram suas vestes, provavelmente veria um circuito cerebral de baixo nível mostrando reações diferentes a pessoas negras e brancas. Mas esse é um exemplo do cara colocando cognição por cima e do que a gente pode chamar de sabedoria, dizendo, ei, sabe de uma coisa? Mesmo que minha primeira reação seja essa, eu sei que se eu sentar no bar com esse cara e conversar com ele, e ele obviamente teve o desejo de fazer isso, de se mover para ver se podia descobrir algo novo, então ele pode fazer algo maravilhoso. E, aliás, você sabe, obviamente todos nós sabemos, quando somos crianças, crescemos, seja qual for o bairro em que estamos, talvez sejamos expostos a todas essas raças e religiões, mas não aquelas outras. Com nossas tendências de separar quem é do nosso grupo e quem é de fora, logo pensamos, esse é de fora. Mas ao ir para a faculdade e conhecer pessoas diversas, tudo muda. Esse é o ponto, certo? É simplesmente conhecer muitas pessoas e perceber isso. Sabe, veja, é assim que eu vejo. Os humanos saíram da África há cerca de 250 mil anos.
Os humanos começaram a se espalhar para o norte, saindo da África, e alguns viraram à esquerda e se tornaram europeus, outros viraram à direita e se tornaram asiáticos. E esse tempo é muito curto biologicamente. Somos iguais por dentro, todos temos cérebro, pulmão, coração e baço. Do ponto de vista de um biólogo, não há diferença entre as pessoas. Obviamente existem diferenças culturais, existem diferenças religiosas, sabe? Há todo tipo de coisa cultural local, mas as pessoas são as mesmas. Então, a parte importante é descobrir como encontramos maneiras de criar pontes entre os lados. E por isso, um dos meus grandes interesses é se eu consigo chegar às pessoas certas no lugar certo para ajustar o algoritmo das redes sociais. Então, é disso que estou falando. Atualmente, como todos sabemos, os algoritmos das redes sociais favorecem, você sabe, a raiva e incentivam as pessoas a agir de forma incendiária, vamos chamar assim. Então, mas aqui estaria o algoritmo ideal de rede social que eu acho que realmente poderia mudar o mundo. Imagine que você e eu temos crenças políticas totalmente diferentes, mas ambos gostamos, sabe, de asa delta e desse tipo de cachorro. Gostamos de andar de bicicleta aos domingos. Sempre que um de nós posta sobre isso, ambos vemos. Estou vendo você, mas ainda não te conheço. Você é um estranho para mim, mas eu vejo essa postagem e você vê a minha postagem. Voo livre. E isso nós encontramos todas essas coisas que temos em comum. Então, um dia, quando descobrimos que temos opiniões políticas diferentes, aí a gente fala, legal, Jordan, me conta sobre isso. Eu não sabia por que você pensa assim e por aí vai. Aí a gente pode conversar. Mas se a primeira coisa que você sabe sobre mim é que eu tenho uma opinião política diferente, aí já é outro jogo. Aí você me coloca no grupo de fora. Isso é interessante, né? Então, se a gente conseguir fazer o algoritmo das redes sociais, fazer com que o grupo de pertencimento inclua meio que todo mundo, isso mudaria a sociedade. Mas, em vez disso, o algoritmo faz com que todo mundo esteja no grupo de fora, exceto as pessoas que têm as mesmas crenças que eu nesses assuntos específicos. Exatamente. Aliás, o grupo de dentro não precisa incluir todos. Pode ser só outros praticantes de asa delta e quem gosta desse cachorro. Esse é meu único grupo. Tudo bem, não há nada nisso que me faça pegar em armas ou ir à guerra por essas coisas. Você não vai impedir essas pessoas de terem acesso à saúde só porque elas gostam de Dashians em vez disso. Exatamente. Certo, mas é. Não sei como você pronuncia isso. Mas é, exatamente isso. Então, a ideia é, e aliás, você sabe, obviamente, essas empresas de redes sociais, pelo nosso comportamento e pelo que postamos, têm um monte de dados sobre a gente. Isso poderia ser usado para o bem, mostrando que dois desconhecidos têm algo em comum, como gostar de pinturas do Salvador Dalí ou outro interesse. E aí você enfatiza essas coisas. Boa sorte com a missão, espero que consiga. A questão da falsificação foi interessante, mas mudar a sociedade assim seria incrível. Vou mudar de assunto porque sei que o tempo está acabando. Será que um dia poderemos fazer upload dos cérebros para a internet? Trabalho muito no meu corpo, mas é uma batalha perdida. Sabe, o cabelo fica grisalho de qualquer jeito, você começa a ter aquelas manchas estranhas na pele ou seja lá o que for, não importa o que faça. É mais difícil perder peso ou manter o peso, então não vou dizer que desisti do corpo, mas estou envelhecendo e é isso. Mas meu cérebro, até agora, tudo certo, cara. Talvez eu devesse salvar uma cópia do meu estado atual agora e fazer o upload dela, se isso for possível. Mas será que algum dia eu vou conseguir fazer o upload do meu cérebro? Não precisa ser na internet. Mas será que algum dia eu vou conseguir fazer o upload de uma réplica do que está lá dentro para o mundo digital? Ótima pergunta. A resposta curta é que, atualmente, não temos tecnologia para chegar perto disso. Por quê? Porque o cérebro é composto por 86 bilhões de neurônios, mais ou menos o mesmo número de células gliais. E as conexões entre os neurônios chegam a cerca de 2 trilhões. Na verdade, são 200 trilhões. Uau, desculpa, falei tudo errado. 200 trilhões de sinapses as conexões entre eles. Certo, certo. Então, o que isso significa? Significa que nós não temos, se você pegasse todo o poder de computação do planeta agora, não seria suficiente, na verdade, em todo o planeta. Em todo o planeta. Seriam necessários cerca de 1 zettabyte para escanear e armazenar o cérebro, e hoje temos talvez 1/4 dessa capacidade. Ainda não podemos fazer isso, mas em 100 anos teremos essa capacidade, sem problema. Mas a questão é, se pegássemos o seu cérebro e colocássemos em um substrato diferente, digamos em silício, seria você? Em teoria, sim. Em teoria seria porque se estivermos rodando o algoritmo de Jordan, esse é você, e eu provavelmente poderia replicá-lo em outro material.
Eu poderia fazê-lo com latas de cerveja e bolas de tênis. E se estiver rodando o algoritmo certo, eu poderia dizer: Ei, Jordan, como você está se sentindo? E ele diria: Estou me sentindo bem, sei lá. Então, isso é chamado de hipótese computacional da neurociência, que afirma que o importante são os algoritmos, não como a mãe natureza construiu isso com células. Ok, tudo bem. Mas ainda é só uma simulação do meu cérebro. Certo? Então aqui está o ponto principal. Sou eu? É. Bem, então aqui está o ponto principal. Existem alguns pontos interessantes aqui. Uma delas é que precisamos realmente capturar os mecanismos da plasticidade cerebral. Em outras palavras, a capacidade do seu cérebro de mudar e se adaptar. Seu cérebro está se reconfigurando o tempo todo, a cada segundo da sua vida. Esse foi o tema do meu último livro, Live Wired, que fala justamente sobre essa questão da plasticidade cerebral. Porque se não fizermos isso, se simplesmente replicarmos esse retrato, então você não tem nenhuma memória. O que quero dizer é que você não se lembra de nada novo. Certo. Se eu tirasse um retrato estático do seu cérebro, você diria ótimo. Hoje é, sei lá, 20 de janeiro de 2035 e você nunca passa desse dia. Eu fico nesta sala com você para sempre. Certo, exatamente. Esse é o principal. É preciso captar a plasticidade cerebral, certo? E o número 2 é que existe uma coisa muito interessante sobre se ainda é você. Então vamos imaginar que escaneamos seu cérebro e depois te matamos. 100 milissegundos depois iniciamos o processo. Sim. Então é como se você tivesse sido transferido. A entidade que desperta nesse mundo do computador diz: Uau, eu estava sentado na sala com Davi e agora estou aqui nesse mundo do computador, certo? E parece que você transferiu. Mas a questão é, você sentado aqui agora sente que foi transferido ou sente que simplesmente morreu? Não, eu morri, certo, exatamente. Você acabou de ser morto. É, isso mesmo. E então essa outra criatura apareceu que por acaso tem todas as suas memórias. Mas a questão é você? E pode ser que sim ou pode ser que não. Eu não sei como me sinto sobre isso. Tipo, eu não estou tão mal a ponto de precisar ser eutanasiado agora com meu cérebro transferido para um computador. É. Você só faria isso perto da morte ou em seus últimos dias em um hospital com morfina, então seria tipo, beleza, faz o upload agora e me transfere. Acho que seria preciso matar a pessoa logo, senão haveria dois. Um no hospital sob morfina e outro no computador pensando por que estão mantendo meu corpo vivo. Ele está sofrendo. Bem, o estranho é que se eu te matar 100 milissegundos depois do upload, então isso é assassinato. Isso é só assassinato. Se eu fizer isso só 100 milissegundos antes, já é transferência. Então você é... Nossa. Isso é loucura. Então a imortalidade não está necessariamente logo ali na esquina. Uma coisa fascinante que você mencionou no podcast, eu vou colocar o link de todos esses episódios nas notas do programa, ou pelo menos do feed do podcast, mas programadores poderiam alterar o ritmo do tempo na simulação que está na esfera digital. Agora, o tempo simplesmente segue seu curso natural. Não sei como ele funciona no cérebro. Isso daria um podcast inteiro, mas não há corpo físico para manter. Então, teoricamente, no mundo digital, eu poderia passar 1 bilhão de anos terrestres em um ano, curtindo com meus amigos em uma grande festa e consumindo coisas que normalmente fariam meu corpo doer. Mas, sabe, agora não há corpo com que se preocupar. Eu posso simplesmente me divertir na Matrix, eu acho. Exatamente. Eu acho isso realmente interessante. E veja, é o seguinte, se algum dia nós fizermos o upload de nós mesmos, em algum ponto no futuro distante, digamos daqui a 1000 anos, há algumas coisas com as quais realmente precisamos tomar cuidado. Uma delas é, quem são os programadores? Quem vigia os vigilantes? Tipo, você está completamente à mercê de quem estiver controlando a simulação, certo? Eles são Deus, eles são praticamente deuses. Deus, exatamente. É assustador porque, na verdade, é só um cara de 21 anos com cavanhaque, sabe? E aí você tem um cara que está jogando Warcraft ao mesmo tempo em outra tela. Exatamente. Então, isso é uma coisa realmente estranha. Provavelmente vai haver um monte de legislação sobre isso e sobre quais são as regras a respeito disso. Mas sim, uma das coisas que mencionei é que vamos imaginar que percebemos, meu Deus, o universo está colapsando e só vai durar mais 5 minutos. O programador poderia fazer você viver 1000 anos em 5 minutos sem que percebesse. É isso. Acho que essa deve ser uma das poucas formas de realmente fazermos viagens espaciais super longas, certo? Porque você não pode colocar um corpo em uma... No cosmos, as distâncias são de milhares de anos-luz, ou seja lá quantos forem. Mesmo se viajarmos à velocidade da luz, levará séculos para os computadores chegarem lá. E, em teoria, você poderia colocar o cérebro de uma pessoa em um robô lá, mas essa é a única maneira de fazer isso.
Caso contrário, esse lance de congelar o corpo, nem isso vai funcionar nesse período de tempo. Pode funcionar, talvez. Não conseguiria congelar um corpo por tanto tempo, já que a criogenia não foi aperfeiçoada, mas teoricamente não é tão difícil. E a gente sabe que funciona no sentido de que às vezes as pessoas caem, sabe, na água ao romper o gelo de um lago, tentam sair, não conseguem, se afogam e morrem, certo? O corpo delas é resgatado e levado ao hospital, onde há um procedimento para extrair e aquecer o sangue em uma máquina. E você devolve o sangue ao corpo e as pessoas melhoram voltando à vida após serem congeladas. Eu nunca ouvi falar disso acontecendo. É mesmo, isso é incrível. Aqui está um para colocar nas notas do episódio. Vou te enviar um artigo da Lancet, uma revista médica, sobre uma mulher que era uma jovem médica e isso aconteceu com ela numa viagem de esqui. E sim, ela está perfeitamente bem, ela está praticando medicina agora e tudo mais, mas ela estava morta. Ela realmente morreu congelada e foi reanimada. Meu Deus, isso não é tão raro. Em teoria, ela é alguns minutos mais jovem que sua idade real. Não é ruim. Não é ruim. De qualquer forma, tudo sobre criogenia deveria funcionar em teoria. O problema é simplesmente que, sabe, como você congela as coisas rápido o suficiente para não formar cristais de gelo, e se você formar cristais de gelo, isso rasga as membranas das células e blá blá blá. Então, ainda tem algumas coisas para resolver aí. Mas sim, eu acho que congelar pessoas e mandá-las em viagens espaciais é certamente uma possibilidade. Caramba! Sempre que aprendo mais sobre isso, penso que talvez estejamos em uma simulação. O que você acha dessa teoria? O que é interessante sobre essa teoria é que, sabe, Descartes foi pelo menos uma das primeiras pessoas a falar sobre isso. Como sei que não sou apenas um cérebro em uma cuba sendo estimulado por cientistas para pensar que estou nesta sala conversando com Jordan, e as pessoas têm trabalhado em versões cada vez melhores disso. E, obviamente, na era moderna dos computadores, isso se tornou, sabe, como eu sei que não sou uma simulação de computador? Bem, o que tem sido tão estranho de observar, especialmente na última década, é como as coisas estão se tornando extraordinárias. Por exemplo, com a IA generativa, as pessoas estão usando isso na realidade virtual agora para criar mundos inteiros em realidade virtual instantaneamente. Tipo, eu quero, sabe, algo do século XV com um castelo e... sabe, isso simplesmente é criado do mesmo jeito que você criaria uma imagem, certo? Mas é um mundo inteiro em 3D de realidade virtual. Estamos apenas em 2025 agora. Quero dizer, só imagine como as coisas vão estar em 2045 ou algo assim. Então, o ponto é que se torna cada vez mais plausível dizer, bom, meu Deus, sabemos que podemos criar simulações extraordinárias. Por que não? E tudo o que isso exige é imaginar que talvez, sabe, só imagine nossa civilização daqui a 1000 anos, eles podem estar rodando essas simulações. E claro, isso pode ser recursivo até o fim. São simulações até o fim. Parece que vai ter gente da nossa geração quando estivermos mais velhos e, sabe, não estivermos na nossa melhor forma e talvez não possamos andar, vamos acabar vivendo em uma dessas pequenas simulações. Alguns de nós vão dizer, eu não vou fazer isso, certo? Já as gerações mais jovens provavelmente vão esperar ansiosas por isso. E, eventualmente, haverá uma geração que não conseguirá largar como nós com nossos celulares, porque é melhor que a vida real, na minha opinião. Você quer dizer viver no metaverso em vez de fazer upload do cérebro? É isso. Viver no metaverso. Porque, olha, digamos que eu tenha 85 anos e andar dói, e muitos dos meus amigos já se foram. Bem, se eu colocar esse negócio e sentar no meu sofá, não só eu não preciso andar, mas todos os meus amigos têm 25 anos de novo e estamos juntos. Essa é uma proposta bem atraente. Bem, vou te contar. Você lembra do site chamado Second Life? Sim, claro. Então Philip Rosedale, um amigo dele, sabe, ele é o cara que criou aquilo. Uau. E pra quem não lembra do Second Life, você vira um avatar nesse mundo virtual, anda, conversa e interage com outros avatares. Certo. Bom, primeiro eu conheci um casal que se conheceu no Second Life e eles se casaram, certo? Foi assim que eles se encontraram. Mas acontece que isso não é incomum, olha só. A tecnologia já evoluiu muito além do Second Life, certo? Ainda assim, cerca de 1 milhão de pessoas usam o Second Life diariamente. E essas pessoas, muitas vezes, nem sempre, mas com bastante frequência, são pessoas que, por exemplo, usam cadeira de rodas ou têm outros problemas físicos, e elas podem estar no Second Life, serem avatares e viverem esse outro tipo de vida, que é exatamente o que você está descrevendo, é exatamente esse tipo de coisa. Então, você e eu estaremos juntos no metaverso, sem manchas na pele ou cabelos grisalhos, como avatares 3D de alta resolução, em vez dos de baixa resolução do Second Life. Acho que é para lá que todos estamos indo.
Sim, parece atraente mesmo agora. E olha, eu estou bem, está tudo certo, mas não seria ótimo? E você ouve falar dessas pessoas que passaram por luto ou trauma. Eu odeio falar sobre esses assuntos porque são tristes, mas imagine perder toda a família em um acidente de carro e ser o único sobrevivente. Você pode simplesmente ficar deprimido e lidar com isso, ou pode potencialmente ir para uma das suas férias favoritas com todos os seus filhos de novo nesse mundo imaginário. Não sei se isso facilitaria ou dificultaria o luto, pois eles ainda estariam presentes de certa forma, mas talvez haja um uso terapêutico. Isso é realmente interessante. É verdade. Sabe no que eu estava pensando? Imagine se você estivesse nessa situação. Sabe, você poderia, quero dizer, as pessoas se encontram nessas situações. Nem precisamos pegar algo tão terrível, mas, por exemplo, um divórcio ou algo assim, sabe, elas estão sozinhas de novo. Construir um novo relacionamento e conseguir um novo cônjuge é uma tarefa enorme, certo? Então, tenho me interessado muito sobre qual é o futuro próximo dos relacionamentos com IA. Como você deve saber, existem muitos sites onde as pessoas conseguem, digamos, uma namorada de IA. Normalmente são homens que conseguem uma namorada de IA. Há algumas mulheres que conseguem namorados de IA. Mas no Japão, aparentemente, isso está acontecendo em grande escala. Então, a estatística que eu vi, não verifiquei isso, mas ouvi que 30% dos jovens do sexo masculino têm uma namorada de IA. Fico fascinado com isso porque, ao que tudo indica, isso não vai sumir. Então, há duas coisas que podem acontecer. A previsão geral que vejo na mídia é que isso vai levar ao colapso da população e as pessoas não vão se casar e coisas assim. Por quê? Porque uma namorada de IA sempre vai ser melhor do que uma namorada real no sentido de que ela não tem necessidades. Exatamente. Ela não fica com fome e irritada. Ela não fica mal-humorada. Ela não diz coisas desagradáveis pra você às vezes. Mas eu tenho uma visão mais otimista sobre isso. Eu acho que esse tipo de coisa pode, nas melhores circunstâncias, realmente melhorar os relacionamentos. Porque é uma forma de praticar, fazer todas as besteiras e dizer alguma coisa. E a namorada de IA diz, olha, isso realmente magoou meus sentimentos quando você disse aquilo. E talvez sua namorada de IA termine com você. Mas esse é o ponto. Droga, nem consigo manter uma namorada de IA e ainda cobram por isso. Mas a questão é ganhar prática. Todos nós, jovens, fazemos coisas bobas e aprendemos ficando mais sábios nos relacionamentos. Então eu acho que se houver uma empresa de namoradas de IA que construa essas coisas de forma que haja resistência e existam limites em que elas digam estou indo embora, não vou mais ficar com você, que ótima prática isso seria. Na verdade, isso não é ruim, né? Você poderia cometer seus erros de adolescente e jovem adulto enquanto talvez tivesse uma namorada de verdade que ficaria irritada e ciumenta. Mas também, aí você poderia, sabe, você poderia dizer, tipo, isso aqui e aquilo ali. Sabe de uma coisa? Isso não vai pegar bem com sua namorada de verdade. Exatamente. Então não faça isso. E você pensa, graças a Deus consegui simular essa conversa. Sim, seria interessante. Porque é isso que a gente faz o tempo todo. A gente simula conversas. Eu penso, eu vou dizer isso e aí ela vai responder aquilo, e então eu vou responder isso pra ela e assim por diante. Que oportunidade incrível de realmente passar por isso e pensar, caramba, eu nem tinha pensado nisso. Isso é bom, sabe? É inteligente. Isso realmente vai magoar os sentimentos dela se eu disser isso. E não vale a pena. Ele consegue simular milhões de opiniões de diferentes mulheres, certo? Posso imaginar minha namorada de IA dizendo que há 80% de chance de achar esse argumento nada convincente e não acreditar em você. Então eu escolheria outra estratégia. Interessante. Isso é fascinante. E quanto a ler os pensamentos de alguém por meio de ressonância magnética funcional? Quero dizer, isso parece um bom uso da tecnologia cerebral, mas ao mesmo tempo não parece, porque o cérebro de cada pessoa teria que ter mais ou menos a mesma organização, certo? Tipo, eu não sei. Não, então eu fico feliz que você tenha feito essa pergunta. A ideia de ler mentes com ressonância magnética funcional, nossa tecnologia mais avançada hoje, mas que em 10 anos será superada por algo como XMRI. Mas a questão é que, antes de tudo, cada cérebro é completamente diferente. Quero dizer, você e eu temos muitas coisas em comum, mas nossos cérebros são totalmente diferentes. Nós crescemos em lugares diferentes, tivemos experiências de infância diferentes, tivemos pais diferentes, ou seja lá o que for. Assim, toda a estrutura fina do nosso cérebro difere. Certas coisas, como um problema de matemática, podem ser atraentes para você, enquanto eu posso gostar de outras. E talvez você goste de pilotar avião. Eu gosto de andar a cavalo. Existem milhões de diferenças. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é... Um pensamento real, uma pessoa verdadeira é tão rica, cheia de camadas e complexa, que afirmo ser impossível ler mentes, certamente não durante nossas vidas, talvez nunca. É isso que quero dizer.
Onde isso aparece o tempo todo na mídia é quando dizem cientistas mostraram que podemos, sabe, medir, digamos, o que está acontecendo no córtex visual a ponto de realmente entender o que alguém está vendo. Mesmo que você não esteja vendo o que eles estão vendo, só pela atividade no córtex visual deles, você consegue entender o que eles estão vendo. A maneira como você faz isso é colocando as pessoas no scanner, mostrando para elas horas e horas de vídeos, fotos e coisas assim. E para cada imagem, você observa o que está acontecendo no córtex visual. E assim você acaba obtendo correlações muito detalhadas. Então, todo mundo tem o mesmo estímulo e aí você observa isso através do... Mas nesse caso, você teria que medir o estímulo de alguém durante toda a vida dela. Bem, ok, então espere, vamos ficar só com o visual por um segundo. Se eu estiver medindo o seu córtex visual, eu te mostro horas e horas de imagens. Eu meço o seu córtex visual e, eventualmente, eu consigo fazer um mapa de correlação bem preciso. Por quê? Porque o seu córtex visual é basicamente como uma tela de televisão distorcida, o seu córtex visual primário, certo? A mídia vê isso e diz, uau, é leitura da mente, posso mostrar uma imagem. E dizer, eu não sei qual é a imagem, mas eu olho para o seu córtex visual e digo, Jordan está vendo uma imagem de um elefante andando em um monociclo. Isso é impressionante, não é? Mas isso não é leitura da mente, isso é apenas ler o seu córtex visual. O mesmo vale para o córtex auditivo. Hoje é possível saber o que alguém ouve analisando a atividade no córtex auditivo. É impressionante, mas não é leitura da mente. O córtex auditivo só organiza as frequências, certo? Reflita sobre o que é um pensamento para você. Por exemplo, ao entrar na minha casa, você pensa, ok, estou carregando isso na mão esquerda. Preciso passar aqui por causa de uma pedra no caminho. Só estou vindo para cá. Nunca estive na casa do Davi, apesar de nos conhecermos há anos. E olha, tem uma churrasqueira ali. Legal. É legal, eu fiz muito disso enquanto entrava. Exatamente. Esse prêmio parece legal, está no meio da sala de estar. Eles devem achar que é importante. É. Exatamente. Há tantos pensamentos que nunca vamos conseguir decifrar porque tem a ver com você. E tem a ver com, e eu esqueci. Eu tenho que contar para o meu irmão sobre essa coisa que eu esqueci que aconteceu na semana passada e blá blá blá. Todas essas coisas ficam passando pela sua cabeça o tempo todo. Então, o ponto é que podemos medir o córtex visual. Podemos medir o córtex auditivo, mas todo o resto é o que está acontecendo no seu cérebro com base nas suas experiências. É isso. Tudo isso seria como ruído nessa máquina. Sim, exatamente. Não poderíamos entender. Imagine que não sei que você tem um irmão e que algo aconteceu com você na semana passada que precisa contar a ele. Sem essa informação, não posso estabelecer correlação na neuroimagem. Cara, é porque não te dou todo o contexto a cada pensamento. Não fico dizendo, tenho que contar para meu irmão que essa pessoa mora ali e se parece assim. Nada disso acontece. Naquele momento. Exatamente. Você precisaria conhecer todas as informações que essa pessoa recebeu na vida para ler seus pensamentos e não sei como faria isso. Ok, você pode imaginar um cenário daqui a 1000 anos em que há tantas câmeras e tanta coisa monitorando tudo que cada momento da sua vida é rastreado, com certeza. E então, em teoria, nem a gente chegaria bem mais perto, mas ainda assim, você pode ter pensamentos que estão misturando coisas que você já viveu. E eu não saberia se você pensa, espera, eu vi essa peça de arquitetura aqui e depois vi essa outra coisa ali. E se eu colocasse isso em uma nota de euro e fosse esse negócio? Tipo, eu não conseguiria ler isso porque nunca vi você passar por essa experiência. É imaginação, sim, é criatividade. Isso nem estaria nos registros de entrada. Exatamente. É isso aí. Caramba. Então, isso não é um bom sinal para a tecnologia de leitura de mentes chegar tão cedo. Exatamente. E, aliás, às vezes as pessoas me perguntam, tipo, ei, será que poderíamos ter uma tecnologia de leitura de mentes para saber, em um aeroporto, enquanto as pessoas estão passando, se alguém está pensando em explodir um avião? Detecção de mentiras. Sim. Bem, não, mas algo específico como uma bomba em um avião, certo? Mas, claro, metade das pessoas no aeroporto pensa em bomba, esperando que não haja uma no avião. Isso não significa nada. É isso. Então isso é verdade. Eu passo por isso e lembro da vez que meu amigo idiota na ONU disse, eu tenho uma bomba. E aí eles disseram, bom, agora vamos revistar todos vocês. Idiota. Sabemos que você está brincando, mas queremos fazer de você um exemplo. Aquilo foi divertido. Mas e quanto à detecção de mentiras, isso está na mesma linha que ler mentes? Parece que teria que estar, porque mentiras são tão complicadas. Está sim.
Certo. A detecção de mentiras é algo muito fascinante porque você pode realmente medir coisas em exames de neuroimagem quando alguém está mentindo, porque, essencialmente, uma mentira exige duas coisas. Uma delas é esconder a verdade. Por exemplo, vamos fazer uma pergunta. Você sabe qual é a resposta verdadeira? Tipo quando eu digo, qual é o nome da sua esposa? Você sabe qual é a resposta verdadeira, mas aí você precisa suprimir isso e inventar uma nova versão, certo? Ok. E então, o que acontece quando você mente é que há algumas regiões diferentes que podemos ver no cérebro. Ok. Então, quando isso foi descoberto por volta do ano 2000, algumas empresas começaram imediatamente a fazer detecção de mentiras por ressonância magnética funcional. Mas ambas faliram. E aqui está o motivo. É porque é super fácil enganar esses aparelhos, porque, por exemplo, você pode a 1 milhão de maneiras, sabe? Tipo, se eu estou no scanner, posso mexer o pé ou fazer outras coisas ou pensar em outra coisa e bagunçar todo o sinal. São sinais muito sensíveis e não é possível. Então acontece que a detecção de mentiras também existe um mal-entendido sobre detecção de mentiras que não existe isso de simplesmente ler uma mentira. Com um detector de mentiras tradicional, como o polígrafo usado em tribunais, não se mede realmente uma mentira. O que você está medindo é o estresse fisiológico que normalmente está associado a uma mentira. Então, se você me faz uma pergunta e eu estou mentindo para você, existe um certo estresse que acompanha isso, e é isso que está sendo detectado. Mas digamos que eu seja um mentiroso particularmente bom, ou que eu tenha praticado essa mentira várias vezes, ou que eu seja um psicopata e não me importe de estar mentindo. Isso não me causa nenhum estresse, então não vai haver esse sinal. Sim, faz sentido. Eu sou um péssimo mentiroso, então eu tenho todos os sinais, né? Eu começo a virar o rosto, suar, mexer no cabelo e olhar para o chão. E é engraçado. Jogamos 2 verdades e uma mentira naquele jantar há um tempo. E as mulheres na mesa falaram, você é um dos piores mentirosos que eu já vi. Elas riram de mim e disseram, isso é simplesmente patético. Você nunca deveria mentir sobre nada. Eu acredito em você, mas um bom mentiroso diria exatamente a mesma história que você está contando. Eu também, aliás. Acho que sim. Mas eles provavelmente também não suariam e... Não, eles fariam isso de propósito às vezes, com certeza. Cara... Quero dizer, se você é um mentiroso sofisticado, você armaria isso para que as pessoas ao seu redor pensassem, nós sabemos quando Jordan está mentindo. Assim, você consegue se safar. Agora vou deixar todos adivinharem qual dessas duas coisas é verdade. Ou sou um grande ou um péssimo mentiroso. E vocês vão descobrir. Com FMRI ou algum outro método de detecção de mentiras, Parece que a polícia precisaria de ordem judicial para usar esse aparelho e acessar o cérebro de alguém? Estou pensando só do ponto de vista legal. Sim, é exatamente isso. Esse é um dos problemas, a santidade do seu cosmos interior. Sim, só como exemplo, houve um caso na década de 1960 em que a polícia, achava que esse cara provavelmente tinha drogas. Eles invadiram a casa dele e ele correu escada acima e eles foram atrás dele. Quando ele chegou ao quarto, havia uns comprimidos em cima da cômoda e ele enfiou todos os comprimidos na boca e engoliu. E então disse, vocês não podem me prender nem nada porque não vão encontrar nada. Então a polícia levou ele para o hospital e fizeram uma lavagem estomacal nele. E isso foi parar até na Suprema Corte para decidir se isso era permitido ou se era uma invasão de privacidade. A Suprema Corte considerou invasão de privacidade fazer lavagem estomacal em alguém. Porém, há casos em que exames de sangue podem ser exigidos. Enfim, essa questão sobre a neuroimagem sempre fica bem no meio termo. Essa é uma área ativa na legislação atualmente sobre quando isso é considerado privado ou não. Mas eu acho que, por um tempo, o que vamos ver é que isso é um passo além do aceitável em termos de invasão de privacidade. Mesmo que tivéssemos uma detecção de mentiras por FMRI realmente eficaz, a ideia de dizer, vamos te algemar, te forçar a entrar no scanner e obrigar seu cérebro a nos contar algo, isso não vai acontecer, isso não vai ser aceito. Depende do tipo de estado policial que existirá daqui a 1000 anos, quando essa tecnologia surgir. Certo. Hoje em dia, você pode se voluntariar para o teste do detector de mentiras e propor isso como prova, mas o tribunal não é obrigado a aceitar. É verdade. Isso é meio que uma coisa de Minority Report. Sobre Minority Report, o interessante é que é pura fantasia pensar que dá para prever o que alguém fará, pois o mundo é muito complicado.
E a cada momento seu cérebro está mudando com base no que o mundo inteiro está fazendo com você. Então nunca podemos saber. Agora temos uma tecnologia tão avançada. Sabemos que Jordan cometerá um crime em uma semana, mas não é possível saber disso. Isso faz sentido. Quero dizer, acho que toda a premissa daquele filme era que havia 3 mulheres psíquicas. Exatamente. Isso era totalmente ridículo, mas acho que foi assim que eles resolveram esse furo no roteiro dizendo, elas têm poderes sobrenaturais. Não faça muitas perguntas. Certo, uma pausa rápida. Vou te contar algo que facilita sua vida. Costumo tomar doses de Ketone QI com cafeína da HVMN. São 5 gramas de cetonas, 100 mg de cafeína do chá verde, sem açúcar, sem queda de energia, apenas energia limpa e focada. As cetonas são moléculas produzidas pelo corpo durante jejum, exercícios intensos ou dieta baixa em carboidratos e rica em gorduras, chamada cetose. Quando glicose e carboidratos não estão disponíveis, o fígado converte gordura em cetonas, que viram fonte alternativa de energia para cérebro e músculos. Nosso corpo prefere cetonas como combustível eficiente, principalmente para cérebro e músculos. Ketone QI da HVMN oferece cetonas puras e prontas para beber, permitindo que você aproveite seus benefícios energéticos sem jejum prolongado ou dieta cetogênica. Eu tomo antes de ir à academia. Isso me dá aquela energia constante e focada, sem me fazer sentir como se eu estivesse meio agitado. E eu também tomo antes de precisar fazer um show. Mesma coisa, eu me sinto focado, com a mesma energia estável, e não sou só eu. Equipe Visma, Lesia Bike, considerado o melhor time de ciclismo do mundo, usa Ketone QI nas corridas. Eles já venceram o Tour de France 2 vezes e dominaram as 3 grandes voltas no ano passado. Atletas olímpicos e campeões do Ironman usam isso porque funciona. Então, se você quiser experimentar, acesse ketone.com/ketone.com Jordan. Você vai ganhar 30% de desconto no seu primeiro pedido de assinatura e um pack com 6 unidades de Ketone QI de graça. São essas coisinhas aqui. Tenha energia de verdade. ketone.com/ketone.com Jordan. Links na descrição. Se você quer abrir um negócio ou já tem um e não domina design de logo ou branding, vai gostar do Design.com. Com ele, criar um logo marcante é muito fácil. Basta informar o nome do seu negócio e setor para receber milhares de logos personalizados em segundos. Cada design exclusivo do Design.com é criado à mão pelos melhores designers. Após escolher um design que goste, personalize fontes, cores e layouts como quiser. Depois, baixe os arquivos. E o Design.com oferece mais do que apenas logos. Eles têm ferramentas para te ajudar a criar todos os seus materiais de branding, desde site até posts para redes sociais e cartões de visita, tudo perfeitamente alinhado com a sua marca. Se você já tem um logo, pode fazer o upload e ter acesso instantâneo a milhares de modelos de design que realmente combinam com o visual da sua marca e com o seu esquema de cores. Então, essa ferramenta economiza muito do seu tempo. Ela ajuda você a focar no crescimento do negócio sem se preocupar com detalhes de marketing. Com 4,8 estrelas no Trustpilot, a Design.com é incrível. É administrada por um amigo meu, a empresa já existe há bastante tempo e eles se importam com os clientes. Experimente de graça em design.com/design.com Jordan. Isso mesmo, design.com Jordan. A questão da antifalsificação, né? O motivo, por que eles te procuraram para isso? O que eles estão buscando? Sim, o que eles queriam saber era o que as pessoas realmente percebem quando olham para uma nota. E o que elas não percebem. Então, o que eles estavam fazendo era gastar muito dinheiro em medidas antifalsificação. Como, por exemplo, há um holograma, há tinta que muda de cor, há uma pequena faixa e há, você sabe, pequenas fibras na nota que mudam de cor, quando você coloca uma luz ultravioleta nelas, coisas assim. Tem todo tipo de coisa. E acontece que ninguém nunca percebe essas coisas. Tipo, ok, esqueça a parte da luz ultravioleta. Só de olhar para a nota, há umas 5 ou 6 medidas de segurança diferentes. As pessoas simplesmente não percebem. Então, o que a União Europeia percebeu é que eles estavam desperdiçando uma enorme quantidade de dinheiro todo ano com essas coisas. E eles queriam descobrir qual é a forma como vemos o mundo e o que faria as pessoas olharem para a nota e entenderem um pouco melhor. Então, por acaso, eu estava em uma conferência de neurociência visual e estava parado no fundo, porque normalmente fico no fundo quando estou ouvindo as coisas, e tinha outro cara parado lá também. Começamos a conversar e ele disse ser do Banco Central Europeu. Perguntei, uau, o que faz nessa conferência de neurociência visual? Ele disse que estava ali para aprender e descobrir como reduzir a falsificação. Conversamos um tempo, dei algumas ideias e assim fui contratado. Isso é muito legal. Parece informal para como um governo lidaria com falsificação. Tipo, conheci esse cara numa conferência, a gente estava lá no fundo tomando pinha coladas ou algo assim. Então decidi contratá-lo para descobrir como
como evitar ou parar a falsificação desses euros. Isso mesmo. Quero dizer, eu suspeito que eles fizeram uma pesquisa sobre mim e perceberam que eu era capaz de fazer isso. Mas acho que foi muito corajoso da parte deles, já que, pelo que sei, outros governos nunca fizeram isso antes. Eles têm seus próprios caras e tentam descobrir medidas de segurança melhores, mas isso não funciona. Na verdade, a União Europeia fez isso por um tempo em que eles faziam campanhas públicas sobre pare e olhe, talvez pare e olhe, sinta, eu não sei exatamente o que era, mas era esse negócio de, ei pessoal, quando você receber uma nota, você realmente deve parar e olhar para a nota e tal, e isso não funcionou nem um pouco. Exatamente. Vamos lá, cara, com $5, exatamente. Eles gastaram mais 10 milhões de dólares em anúncios de utilidade pública sobre isso e não adiantou nada, por isso buscavam uma nova estratégia lá. Isso faz sentido, porque se eu recebesse uma nota falsa de $100, a menos que fosse muito ruim, eu nunca perceberia. E então E também meio que não é meu problema, porque eu vou gastar isso, sei lá, num posto de gasolina ou algo assim. E aí eles vão passar adiante, vão colocar no caixa. E aí o banco vai perceber, droga, isso é falso. E aí eu não sei como funciona, mas acho que o estabelecimento perde esse dinheiro. É isso. Se usarem a caneta e a falsificação for boa, vai funcionar ou eles vão passar. Ninguém repara nisso, então alguém acaba prejudicado depois. Provavelmente não vai ser a pessoa que está vendendo flores na barraca na beira da estrada que vai se dar mal, né? Vai ser alguém que vai ao banco. Então eu achei que era isso, esses pequenos detalhes, tipo esse dólar tem uma aranha no canto em cima do 5. Não. a menos que você seja Crianças pequenas buscam isso, não adultos que lidam com $1.000 por hora em dinheiro. Exatamente. Mas também é muito fácil copiar isso. Então, o que nós então o BCE, o Banco Central Europeu, sabe, me contratou para fazer isso. Primeiro perguntei se me enviariam algumas falsificações, mas disseram que não podiam por razões legais e que eu mesmo teria que falsificar. Então você precisa fazer a sua própria. Exatamente. E acontece que, então, para o tipo de estudos que eu estava fazendo, eles não... A dificuldade com a falsificação, por exemplo, é acertar o papel. O papel é muito especial. Vou explicar como fazem isso em alguns lugares, como na Venezuela, quando a economia estava colapsando lá. Eles branqueavam as notas de Bolívar. Eles branqueavam as notas para fazer falsificações de outros países, entendi. Porque foi economicamente vantajoso fazer isso. Mas o que eu fazia, por exemplo, é que você pode pegar uma nota, copiar com um scanner de alta resolução, imprimir e tal. Ao toque não fica bem certo. Mas a questão é que é bem fácil conseguir todas as partes e elementos, exceto a marca d'água. Certo, então você sabe, a marca d'água é aquela parte em que você levanta a nota contra a luz e consegue ver uma figurinha através dela. Isso, na verdade, é a parte mais difícil de falsificar, porque ela fica entre a frente e o verso. Era o que eu pensava, Exato, por isso não dá para imprimir normalmente e operações de falsificação costumam ter um artista para desenhar essa parte. Isso me levou a uma das principais recomendações que fiz ao Banco Central Europeu, que era que eles tinham um prédio, uma pequena estrutura como marca d'água. Então você olha na nota e vê o pequeno prédio. Eu fiz estudos mostrando que, sabe, eu posso te mostrar um prédio e depois te mostrar outra nota que tem um prédio parecido e você não consegue ver a diferença. A menos que você seja um arquiteto especializado nesse tipo de coisa ou algo assim, você simplesmente não sabe disso. Este tem colunas dóricas, este tem colunas jônicas. Exatamente. Exatamente. Então, o que eu recomendo é que coloquem um rosto ali, porque nosso cérebro é super especializado em reconhecer rostos. Temos toda essa capacidade neural para reconhecer rostos. Entendi. Então você consegue perceber se um rosto não parece certo. Quero dizer, imagine que você está olhando para o rosto da sua esposa e alguém fez um desenho dela que não ficou certo. Você perceberia imediatamente. Agora, o problema foi que eles acharam essa sugestão ótima e seguiram com ela, mas não sabiam de quem usar o rosto, porque na União Europeia você tem todos esses países diferentes e cada um quer a sua própria figura, o seu próprio rei. Quem controlou grande parte da Europa por um tempo? Ninguém que você queira homenagear no dinheiro hoje. Exatamente. Só para constar, conheci Napoleão. Então, o que eles fizeram finalmente foi usar o rosto da deusa mítica Europa. Pronto. O que é meio que um passo na direção certa, porque por um lado, a gente pode se acostumar e perceber, olha, esse rosto não parece certo, mas não é um rosto que a gente reconhece de imediato, porque é um rosto inventado, antes de tudo. Certo. Não foi a solução ideal, mas nos aproximou. Então você está dizendo que olhar para prédios é confuso para nós ou não é confuso, mas a gente não percebe as pequenas diferenças. E esse é parte do problema.
e que para rostos temos mais espaço neural. A gente sabe porque, sim, eu ganhei uma pintura minha de um patrocinador. E minha reação inicial foi: isso não se parece nada comigo. Como eles erraram tanto? Mas todo mundo, inclusive minha esposa, disse: do que você está falando? Parece exatamente com você. Está perfeito. E então mostramos para meus pais. E eles disseram: realmente parece. E eu só pensava: vocês estão todos malucos? Isso não se parece comigo. Então, essa familiaridade com o nosso próprio rosto, ou talvez com o rosto dos outros, faz com que a gente tenha um grau muito maior de especificidade ao olhar. Então, há duas questões aí. Uma é a sua capacidade de reconhecer o rosto de outras pessoas. Isso é evolutivamente muito importante. Nós somos uma espécie extremamente social. E por isso vivemos em pequenos grupos e olhamos para rostos, e a identidade é extremamente importante para nós. E somos tão bons nisso que quando você percebe a diferença de um rosto para outro, é como uma pequena diferença na distância entre os olhos, no comprimento do nariz, no frênulo ou na largura de algo assim. São diferenças realmente sutis. Somos muito bons nisso porque somos criaturas sociais. Você não reconhece seu próprio rosto porque sempre o vê de frente no espelho de um ângulo específico, então ele fica invertido. No espelho, esquerda e direita se invertem. Mas além disso, você não se enxerga de todos os ângulos. É um perfil lateral também. Não é assim que seu perfil lateral parece. Eu falei: você tá louco. É exatamente assim que seu perfil lateral parece. Exatamente. Isso é parecido por razões diferentes com ouvir a própria voz. Nós, como podcasters, estamos mais acostumados a isso do que outras pessoas. Quando criança, ao ouvir sua voz gravada, você acha que ela não soa como você. E isso porque você só ouve sua própria voz de dentro da sua cabeça, com a ressonância do crânio e das cavidades ali. É muito diferente de como as outras pessoas te ouvem. Muitos acham difícil começar no podcast porque dizem odiar o som da própria voz. Sempre explico aos novos podcasters que isso passa com o tempo. Eles então perguntam por que a voz muda. Digo: não, você só vai se acostumar mais a ouvir sua voz gravada. Será quase como se você se ouvisse ao falar, mas isso levará 1 ou 2 anos, pois é preciso acumular experiência ou horas ouvindo sua própria voz. Até lá aparecem aquelas secretárias eletrônicas dos anos 80 que você pensa: meu Deus, é assim que eu sou, que notícia horrível. Exatamente, por isso quando viu seu rosto e tal. Outra coisa estranha é que você está sempre mudando, certo? Digo, seu rosto muda com o tempo. E você percebe isso quando olha para uma foto sua de 10 anos atrás, de 20 anos atrás e assim por diante. Mesmo assim, é difícil acompanhar isso em nós mesmos. Isso é interessante. Então as pessoas vão perceber rostos, voltando ao dinheiro, as pessoas vão perceber rostos mais do que prédios. E como isso é algo tão perceptível, qual é a palavra que estou procurando? Tipo, algo intuitivo, talvez, que a gente possa perceber, porque ninguém vai dizer: espera, isso não tem aquela fitinha do lado que brilha quando eu passo a luz UV nela. Não está lá. No Chuck E. Cheese, se você paga com nota de 100, eles marcam com caneta para verificar se é falsa. Eles só precisam olhar e pensar: esse rosto parece caricato demais. Talvez seja falso. Exatamente. Agora, é o seguinte. O motivo pelo qual a marca d'água é importante é porque todo o resto é muito fácil de escanear digitalmente e reproduzir. Então todo o resto a gente simplesmente assume que vai estar certo. A marca d'água geralmente precisa ser feita manualmente, por isso é tão importante ali. Vou te contar uma das recomendações que fiz para eles. Depois de 1 ano fazendo isso, percebi que uma nota está cheia de distrações. As coisas, árvores, flores, faixas, águias, seja o que for, há tanta coisa que você nem notaria se faltasse uma árvore ou águia. Simplesmente não faz diferença. E o que isso faz é nos distrair dos elementos de segurança. Portanto, o ideal seria ter uma nota em branco com um único holograma no meio. Hologramas são difíceis de falsificar. E é isso. Você só quer um único holograma no meio que indique, sabe, o valor do dinheiro, tipo 20, 50 ou 100. Apresentei esse argumento para eles e todos ficaram sentados e disseram: sabe de uma coisa? Em teoria concordamos com você, a lógica disso é indiscutível. Mas o que eles achavam era que o dinheiro precisava ter uma aparência majestosa e sentiam que existe toda uma inércia cultural em torno do dinheiro.
E no final eles rejeitaram isso. Eles recusaram, mas é uma pena, porque é assim que você impede a falsificação ou a reduz drasticamente. Então teria sido como um papel branco ou branco gelo, com um holograma no meio e o número 20 nele. É isso, é só isso, sim. Esse é o jeito certo de fazer. Eu entendo a lógica. Eles pensam assim, contratamos esse cara pela ciência e estávamos meio que esperando que a ciência parecesse um pouco melhor no final das contas, que fosse um pouco mais organizada, que se encaixasse melhor no nosso padrão. A gente estava meio que esperando que você voltasse com um design bem simples que a gente pudesse imprimir nela. Eles provavelmente estavam se arrependendo disso. Mas faz sentido. Esse dinheiro em branco com um holograma só parece dinheiro do futuro. Parece algo que você veria em 100 anos. Espero que seja para isso que vá daqui a 100 anos. Aliás, se alguém pensa, quem ainda usa dinheiro em espécie, é curioso como ele ainda é muito usado no mundo. Dinheiro ainda é rei. Sério? Apesar das criptomoedas, apesar dos cartões de crédito, todas essas coisas. É porque a maior parte do mundo está, você sabe, em feiras, mercados de rua, bazares e tudo mais. Quero dizer, tem muita coisa assim acontecendo. Ainda hoje, mesmo assim. Acho que depende. Certo. Se observarmos os valores das transações, talvez tudo seja digital, como quando uma empresa transfere 300 milhões de dólares para outra. Mas se você olhar para como se chama, você está certo sobre o volume das transações individuais deve ser cerca de 2 dólares. A média global deve girar em torno de 4 dólares. E geralmente feito em dinheiro em troca de, sei lá, leite de cabra ou algo assim. Exatamente, porque isso faz total sentido. Uau! Então ainda é o único dinheiro falso que eu já tive. Eu fui para o Camboja e estava em uma fronteira meio fora do comum. Eu peguei um barco do Vietnã para o Camboja. Eu estava na selva quando uma criança se ofereceu para trocar dinheiro para mim. Era uma criança e eu tinha 20 anos, então eu deveria ter pensado por que eu precisaria disso. Ele me deu uma nota de 5 dólares claramente falsa. Pensei em falar algo, mas achei que era um souvenir legal por 5 dólares. Ok, é uma tinta preta bem escura. O papel parecia dinheiro de banco imobiliário de qualidade ruim. Até parece bom. Eu quase certamente conseguiria passar isso adiante e gastar se quisesse ir pra cadeia. Mas é o tipo de falsificação que você encontra no meio da selva lá no Camboja. E primeiro de tudo, quem é que imprime notas de 5 dólares? Isso é coisa de falsificador pé de chinelo, né? Exatamente. Obviamente, a maioria das falsificações é das notas altas, tipo de 50 e 100 lá na Europa. Aliás, tem outra coisa sobre o dinheiro europeu que até sugeri. Ele tem tamanhos diferentes, como as notas de 20, 50 e 100. A ideia é para pessoas cegas, certo? Exatamente. Mas também há pessoas cegas nos Estados Unidos. E elas simplesmente ficam sem saída ou precisam de alguém para dizer isso é uma nota de 20, deixa eu dobrar o canto? Como isso funciona? Na verdade, eu não sei. Certo, ouvintes cegos, me contem como isso funciona. Estou envergonhado, não sei a resposta. Mas na Europa, é por isso que fazem assim. Mas, na verdade, para a falsificação, isso não é uma boa ideia. Veja o porquê. Na Europa, ao receber uma nota, você logo sabe qual é, fazendo com que as pessoas olhem ainda menos para ela. E assim, nos Estados Unidos, a gente pelo menos tem que olhar para a nota por, 200 milissegundos a mais para descobrir o que estamos segurando, porque o tamanho não te dá essa resposta. Acho que deveriam padronizar o tamanho das notas, assim prestaríamos mais atenção nelas. Disseram que adoraram a ideia, mas teriam que adaptar todas as máquinas de venda na Europa. Então foi por isso que rejeitaram. Eles podem adaptar para aceitar Apple Pay. Essa é minha sugestão. Bom, o pagamento por telefone. Quero dizer, isso é só uma questão de tempo mesmo. Isso meio que me lembra como é que é. Darren Brown já fez isso. Ele é o ilusionista que já participou do programa. Uma das coisas que ele ou outra pessoa fez foi pedindo informações em algum lugar. Provavelmente foi em Stanford ou algo assim. E então ele interrompia a pessoa com caras carregando uma pintura enorme ou drywall, ou não lembro do que era, uma porta. E aí ele trocava a pessoa atrás. Você já viu isso, né? Ele trocava a pessoa atrás disso. E chegava a um ponto de absurdo, onde eles trocavam um cara de cabelo castanho, que se parecia um pouco comigo, por outro cara de cabelo castanho, que também se parecia um pouco comigo. E aí era agora eles estão trocando por um cara careca, agora estão trocando por um senhor de idade, agora estão trocando por um cara negro. E então vira um cara que se parece comigo e depois uma mulher negra. E a pessoa que está falando simplesmente não percebe que não é a mesma pessoa que pediu informações. Vamos colocar o link disso nas notas do episódio, porque é insano. Exato. O Darren repetiu esse experimento, que na verdade foi feito originalmente em Harvard por alguns colegas meus. Eles tinham grande interesse em cegueira para mudanças, ou seja, o quanto deixamos de perceber mudanças no mundo ao nosso redor. O mundo tende a ser estável. Estou falando com você agora, Jordan.
Se eu desviar o olhar e voltar, provavelmente você ainda estará aqui, pois é como a física funciona, mas eles queriam saber o que isso significa. Se eu presumo que falo com você, mas olho para outro lugar e você vira outra pessoa, eu perceberia? Então, certo, eles fizeram esse experimento lá no pátio de Harvard com, você sabe, a porta passando entre as pessoas. Mas existem muitas versões diferentes disso. A mais simples é, você sabe, você mostra uma fotografia, depois a fotografia some e você mostra a fotografia de novo. E talvez você alterne entre A e B, com uma tela em branco entre uma e outra. Você diz à pessoa que há uma grande diferença entre a foto A e a foto B. Você consegue me dizer qual é a diferença? Elas são ruins nisso. E quando finalmente percebem, ou quando você conta a resposta, elas pensam, como? Como eu não vi isso? Essas duas imagens são muito... Há uma diferença enorme, como um carro que desaparece de uma foto para outra, ou o corrimão ao fundo, sabe? Se move uns 90 centímetros para cima ou para baixo. Ou o motor do avião está faltando ou não está faltando da foto A para B. Mas a gente simplesmente não vê isso. Por quê? Porque tudo o que vemos é o nosso modelo interno do mundo. Então, quando eu olho para uma fotografia, digamos que seja um monte de soldados enfileirados para embarcar em um avião, um grande avião Hércules. E, sabe, quando me pedem para olhar para a fotografia e ver os detalhes ali, eu penso, ok, soldados, jato, céu, sabe, pista, sabe? E então eu vou explorando a cena com minha capacidade de atenção. E eu estou buscando mais detalhes para achar a diferença entre essas duas fotos que parecem iguais. O que os soldados vestem? Que cores? Quantos são? E assim por diante. Mas leva um tempo até eu perceber o motor a jato que aparece e desaparece entre as fotos A e B. Eu simplesmente não percebo isso. Então, o lance é o seguinte. Quando eu olho para a foto, essa é a parte importante. Eu não estou vendo como se fosse algum tipo de câmera. Tudo o que eu vejo é tão rico quanto o meu modelo disso. Então, tudo o que eu vejo tem pessoas, um avião e o céu. E eu uso, sabe? Eu consulto, eu vou ao mundo e faço perguntas. E é assim que você consegue cada vez mais detalhes sobre algo. Esse é o cerne da cegueira para mudanças. Por isso não notamos grandes mudanças. Então, no caso da pessoa dando direções para o pedestre que pergunta, sabe, tudo em que você está pensando tem um estranho parado na minha frente? E eu só estou, sabe, tentando fazer esse trabalho de dizer a eles como chegar ao destino, e eu nunca mais vou vê-los de novo. Assim, seu cérebro não se esforça tanto nisso. É chocante quando você vê esse vídeo. E de novo, vamos colocar o link pra ele nas notas do episódio. Quero que as pessoas vão conferir e assistam, porque você pensa que isso só pode ser falso ou que você nunca cairia nisso. Essas pessoas todas precisam se ligar ou tomar um café, sei lá. Mas aí eu fico morrendo de vontade de saber se funcionaria comigo, porque eu acho que sim. Eu acho que eu também não prestaria atenção em quem é essa pessoa. Tá certo. E eu posso te mostrar outros exemplos de cegueira à mudança. Por exemplo, você pode colocar isso nas notas do episódio. Tem um britânico chamado Richard Wiseman que faz um truque de cartas incrível no YouTube. Na verdade, me desculpa. Não vou contar a surpresa, mas recomendo colocar isso nas notas do episódio. Você verá que ele faz um truque de cartas perguntando o que você percebe. Você vê o truque e pensa, como não percebi? É extraordinário, um vídeo sensacional. Vou te mandar o link para você colocar. Isso não é igual, mas lembra aquele vídeo onde pedem pra contar quantas vezes a bola de basquete passa de um lado pro outro? É essa a ideia? Então, Bob, o pessoal das notas do programa vai se divertir com essa, mas vamos colocar o link disso também nas notas do programa. É aquele de contar quantas vezes a bola de basquete é passada de um lado para o outro, e você fica contando os passes da bola de basquete. E aí é tipo... Ok, quantos de vocês perceberam o gorila andando ao fundo? E você pensa, não tinha gorila nenhum. Aí você assiste de novo. E com certeza tem um cara fantasiado de gorila andando bem no meio de todo mundo. E é impossível, é ridículo você não perceber isso. Se você não pede pra pessoa olhar a bola de basquete, ela só vê o vídeo do gorila passando, pois é isso que naturalmente notaria sem distração proposital. Exatamente. Isso é chamado de cegueira por desatenção, ou seja, sua atenção está totalmente na bola de basquete. Você a acompanha atentamente para ver para onde ela vai. Ao focar em um ponto, ocorre cegueira por desatenção a outros elementos da cena, como o gorila entrando.
A cegueira para mudanças é basicamente uma versão disso, que tem a ver com o fato de que você não sabe o que procurar na fotografia do avião, e por isso você simplesmente não vê as coisas. Isso faz parte do que os mágicos usam, certo? Eles conversam com alguém da plateia, tipo, você já foi a um show de mágica? Eles estão com uma mão atrás das costas dobrando um tsuru de papel. Eu não... Sim, é isso mesmo. Os mágicos são bons nisso há séculos. É fácil direcionar a atenção da plateia para diferentes lados. Eles fazem várias coisas, como nunca mover a mão em linha reta, sempre em arcos. Por algum motivo, você não consegue evitar prestar atenção nisso. Eu não percebi isso. Então, sabe, o que quer que eles estejam fazendo quando estão mexendo a mão? O que eles fazem é preparar, eles preparam as coisas de modo que você fique um pouco desconfiado, talvez, do que eles estão fazendo com a mão esquerda. Então você pensa, eu sou um espectador esperto, vou ficar de olho na mão esquerda. E enquanto você está fazendo isso, enquanto você está olhando, eles estão fazendo o que quiserem com a mão direita. Trata-se de cegueira total por desatenção à mão direita. Isso é muito interessante. Não sei há quanto tempo existe mágica, mas suponho que sejam milhares de anos. Milhares. Porque, claro, alguém ficou sentado tentando pensar, já que não tinha mais nada pra fazer, né? Exceto sobreviver, certo? Só restava sobreviver. Depois das provocações e da coleta, deviam pensar, parece que arranquei o nariz dele. E ele acredita, já que não existem espelhos. Sei que nosso tempo está acabando, temos vários temas para o próximo, o que é ótimo. Me preparei bastante, como sempre gosto. Obrigado por me receber em sua casa, foi uma mudança divertida. Para quem não está no YouTube, estamos cercados por cérebros humanos em potes que imagino que você tenha tirado de outros podcasters. Exatamente, isso mesmo.